Sejam bem-vindos a mais um Dicas e Truques na Prática. Me chamo Rodrigo Rocha, sou engenheiro de Minas e especialista MinePlus aqui na ProMinas. Hoje apresentarei um pouco a respeito do MinePlus Schedule Optimizer, o MPSO, módulo responsável pelo sequenciamento de lavra otimizado. Dentre as suas diversas funcionalidades, iremos trabalhar com o relaxamento de restrições, uma alternativa prática e rápida para encontrar resultados quando seu sequenciamento fica travado. Bom, então aqui nós temos nosso projeto do MPSO e nós vamos focar principalmente nas restrições dele. Em relação à massa, nós temos a restrição de alimentação do britador, com valor entre 1.500.000 e 1.600.000 para todos os períodos, e o total de material movimentado, entre 5,5 milhões e 6 milhões para todos os períodos. Por fim, a terceira restrição é o teor de alimentação do cobre, no caso ficando entre 0,20 e 0,23. Tendo essas três restrições, já é possível rodar um cenário de sequenciamento e verificar se os resultados atendem a essas premissas. Então, ao clicar aqui em Schedule Calculation, nós vamos definir quais serão os períodos a serem sequenciados. Nesse caso, nós vamos do período 1 ao período 10. Nesse caso, utilizando também 100 equipamentos. Então, aqui embaixo no Message Window, a gente pode ir acompanhando que do período 1 até o período 7, ele vai encontrar o resultado ótimo. Ou seja, ele vai conseguir encontrar um resultado considerando todas as nossas restrições, porém, no período 8, ele não encontra nenhum tipo de resultado e, portanto, ele dá essa mensagem de que não foi possível fazer o sequenciamento para esse período. E uma alternativa, uma forma de visualizar o que está acontecendo que impediu isso, é observar o audit file, que é esse arquivo de cima, com formato DTL, que pode ser observado pelo bloco de notas, em que ele informa quais são as restrições que estão sendo violadas, e nesse caso seria a massa de alimentação, ou seja, ele não consegue fazer mais que 1.500.000 no período 8, e também não consegue ter um teor de cobre na alimentação maior do que 0,2 no período 8. E é aí que entra o relaxamento das restrições. Nós vamos aqui em Constraint Relaxation, ele pode ser acessado pelo menu Constraints na última aba, e para o período 8, nós vamos selecionar a restrição, o limite inferior, que ele sugeriu, e colocar aqui o valor de número 1. E a gente vai fazer a mesma coisa para o período 8, o cobre na alimentação, o valor inferior, e colocar o valor 1. Assim, ambos terão o mesmo peso. Caso eu coloque um valor diferente de 1, significa que o peso para que essa restrição seja relaxada vai ser menor do que para outra. Mas colocando o mesmo peso, o sequenciador ele vai escolher qual que apresenta o melhor resultado. Então, novamente, vamos rodar o período 8. E agora ele vai dar uma mensagem bem semelhante, porém, ele consegue encontrar um resultado após o relaxamento de algumas restrições. Feito isso, a gente pode clicar novamente no arquivo de audit, que é esse de cima, e aqui ele mostra qual que foi a alteração executada, ou seja, ele alterou apenas o teor da alimentação de 0,2, ele reduziu esse valor em 0,0043, ou seja, foi uma diferença bem pequena. Então, não necessariamente, às vezes, quando não encontra o resultado, porque está muito longe do objetivo, às vezes é só uma pequena diferença. E vamos prosseguir agora para os períodos seguintes. Então, nós temos aqui o período 9. O período 9 apresenta a mesma mensagem. Se a gente abrir o audit file, a mesma coisa aconteceu novamente. Então, já tendo conhecimento dos dados, eu já vou marcar aqui o número 1, tanto para o período 9 quanto para o período 10, pois eu já sei que ambos vão ter o mesmo problema. Com base nesses dados, até o período 7 é possível obter esse teor de 0,2 na alimentação. Porém, nos períodos 8, 9 e 10, o valor disponível ele cai e, portanto, ao usar o relaxamento das restrições, eu consigo pegar o melhor resultado possível abaixo dessa meta que eu tinha estipulado. Então, aqui a gente consegue observar que ele já rodou com sucesso os últimos dois períodos, o 10 e o 9, com base no relaxamento das restrições. E, por fim, a gente pode vir no Análise Report, aqui atualizar os dados, e a gente consegue ver o teor acompanhando todos os períodos, mas principalmente ver que a partir do período 8 ele desce do valor de 0,2, ficando bem próximo ainda do 0,2,
porém ele acaba ficando um pouco mais abaixo devido a esse relaxamento que foi necessário para conseguir ter a massa da alimentação, certo? É isso.